Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos falando sobre Neemias e a obra de Deus avançando. Aí houve uma convocação geral dos inimigos. Lembra daquela passagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele foi tentado pelo diabo? Tanto Mateus capítulo 4 quanto Lucas capítulo 4. No finalzinho, a Lucas diz assim: e o diabo se ausentou por um pouco de tempo. O diabo se ausentou por um pouco de tempo, mas ele voltou a perturbar, ele não parava de perturbar. Não é diferente com os servos de Deus. Se perturbou o mestre dos mestres, o Salvador, o próprio Deus Jesus Cristo, imagina um de nós. Então ele vai perturbar sempre, ele não vai parar. Foi o que aconteceu com Neemias. Veja o versículo 7 e o versículo de número 8 do capítulo 4. Diz assim, ó: e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Eu costumo ensinar o seguinte, irmãos: o inferno, o diabo, ele manda um demôniozinho para vir perturbar a obra de Deus. Quando esse demôniozinho não consegue, ele volta lá e o diabo chama a atenção dele que ele não conseguiu, manda 2. Quando 2 não consegue, ele volta lá, os 2 manda 3. Quando não consegue, ele manda uma legião inteira para vir perturbar. E não tem legião que possa derrotar, irmãos, um servo de Deus. Não tem legião que possa derrotar um homem, irmãos, que anda com Deus, um homem que confia no Senhor. Não tem legião que possa derrotar. O inferno, irmãos, é fraco, é pequeno demais perto do poder do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não é diferente na época atual com Israel. O Hamas atacou Israel. O Hezbollah atacou Israel. Aquele grupo de terroristas dos jihadis lá também atacou Israel. O Iêmen ainda está enviando mísseis contra Israel. A Síria, imagina, Israel teve que bombardear toda a frota naval e a frota aérea da Síria. O Irã atacou Israel. Todos os inimigos ao mesmo tempo contra Israel. Aqui todo mundo se levantou contra quando viram que Israel estava levantando os muros e cumprindo as ordens de Deus. Presta bem atenção no que diz a palavra. Se você estiver vivendo aquilo que Deus determinou para a sua vida, todos os inimigos se levantarão contra você. Todos. Não vai ser fácil a batalha. Vai ser árdua. Mas nunca os servos de Deus perderam, desde que estivessem na presença do Senhor. Os servos de Deus não podem ser derrotados, porque ninguém pode derrotar o mestre dos mestres, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, se nós estivermos andando na presença de Deus, nós somos mais do que vencedores. Então não há derrota para aqueles que vivem na presença de Deus. Todos se levantaram. Vou repetir novamente, ó. Primeiro ele falou de Sambalate lá em cima, depois falou de Tobias, agora ele já dá uma lista mais completa. Sambalate, Tobias, árabes, amonitas, asdoditas, e todos se levantaram contra. O ódio agora, a ira já não era mais de Sambalate somente, ele conseguiu transmitir e influenciar outros contra Israel. Irmãos, a ira daqueles que não querem andar com Deus, a ira dos Judas que existe no nosso meio, eles vão levantar outros contra nós. Eles vão levantar a ira de outros para derrubar a obra de Deus. E você tem que continuar somente olhando para o Senhor Jesus Cristo. Você tem que lembrar do apóstolo Paulo caminhando para o alvo. Nunca se desviar. Lembra de Pedro? Quando ele viu Jesus andando sobre as águas ali, ele disse: é tu mesmo, deixa eu ir também. Jesus, venha. E ele foi. Mas quando chegou em certo momento, ele olhou para as dificuldades. Ele esqueceu que era Jesus que estava ali em sua frente. Ele olhou para os lados.
E quando ele viu que ele estava sobre as águas, ele se assustou. E aí a sua fé caiu. E ele também caiu. Começou a afundar e gritou: socorre-me, Senhor. Que bom que ele olhou para Jesus e pediu socorro. Que bom, porque senão ele teria afundado sem o socorro do Senhor, porque ele não tinha pedido, mas ele pediu, graças a Deus. Então veja, nossas lutas não serão fáceis, nossos inimigos serão muitos. E olhe, se você estiver servindo um pouquinho, você vai ter um pouquinho de inimigo. Se você servir um pouquinho mais, o número de inimigos vai aumentar. Se você aumentar um pouco a obra de Deus servindo, os inimigos também aumentarão. E se você estiver fazendo uma obra igual o apóstolo Paulo, igual Moisés, igual Pedro, os inimigos serão muitos. Talvez se levante o império inteiro contra você. Mas ninguém pôde vencer Paulo. Ninguém pôde vencer Moisés. Ninguém pôde vencer Pedro. Porque Deus pelejava por eles. Que Deus esteja pelejando por você, que você o ouça e siga as suas orientações. E os inimigos que se levantem cada vez mais. Porque quanto mais estivermos servindo, mais inimigos teremos. Quanto menos estivermos servindo, os inimigos vão diminuir. Então eu quero ter muitos inimigos nessa vida, que eu quero servir a Deus o máximo possível, que Ele me dê graça de conceder e que venham muitos e muitos inimigos. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por chegarmos até aqui. Peço tua bênção sobre cada um que ouve, ó Deus, e assiste estas mensagens. Ajuda, ó Deus, que as mesmas venham edificar vidas e que venham chegar até os confins da terra. Assim eu te peço e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.